Nesta semana, nós estamos nos aproximando de uma data muito especial. E hoje, nós vamos conhecer a história da Elô. A Heloísa Fonseca foi mãe aos 24 anos e ela vai contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Elô. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês contando a história de ser mãe, que para mim é uma realização pessoal muito grande. Conta um pouquinho da tua história, Elô, antes de você ser mãe. Como que era? Então, na verdade, eu nem lembro muito, porque parece que eu sempre fui mãe, né? Mas eu era muito ativa, tinha uma vida assim, saía muito, né? Era muito festeira e tal. E depois que ele nasceu, tudo isso acabou, né? Acaba mudando muito, né, Acaba a vida mudando de a uma vida da mulher. gente. E quem é a Elô agora, depois de ser mãe? Conta um pouquinho da tua história depois que teu filho nasceu. Então, na verdade, eu tive um bebê em 2010 e ele veio a falecer. Então, quando eu tive o Rodrigo, que é meu filho que tem 8 anos hoje, foi a maior realização, porque eu achei que eu não poderia ser mãe, né? Então, foi uma gestação de risco, foi uma coisa bem difícil, que eu passei vários meses em repouso praticamente absoluto, tendo que tomar banho sentado, inclusive. Então, quando ele nasceu, eu nem acreditei que era meu, né? E hoje tudo que eu faço eu incluo ele. Todos os lugares que eu vou, se meu filho não é bem-vindo, eu também não sou. E inclusive nos meus relacionamentos, né? E quais foram as suas maiores dificuldades em ser mãe? Então, fui mãe, logo que eu fui mãe, né? Ele tinha 2 anos quando eu me divorciei, então eu me vi sozinha, né? Tendo que fazer tudo sozinha, decidir sozinha, embora ele tivesse o pai. Mas às vezes a gente faz as coisas mais sozinha mesmo porque a gente tá mais tempo junto. Então tinha que ser mãe e pai. E há 2 anos o pai dele veio a falecer. Então foi mais difícil ainda, porque eu me vi completamente perdida, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que se tem alguém para dizer, ah, não, vai, faz isso, ou até para a gente contrariar, né? A gente fica mais certo do que vai fazer. E quando acontecem essas coisas que eu não sei muito o que fazer, eu fico meio desesperada porque eu penso, meu Deus, eu sou sozinha, mas eu tenho que dar conta, porque ele é meu filho, né? E teve alguma situação que você lembre, assim, por você, né, ser mãe solo, que você achou que não daria conta e deu conta? Não, ele nunca teve nada, graças a Deus ele nunca teve nenhum problema de saúde. É, a minha família sempre me ajuda muito, né? Minha mãe, ele tem uma cuidadora que ele inclusive chama de mãe, às vezes chama ela por mãe e eu pelo meu nome e por aí vai. Então ele sempre foi muito acolhido por todo mundo. Então dificuldade com ele eu nunca tive. Você, no começo da tua maternidade, você teve ajuda de alguém ou você foi aprendendo com as situações que foram acontecendo ali? Palpite todo mundo dá, né? Todo mundo tem uma receita infalível para criar filho, mas é mais instinto, né? Ser mãe é instinto. Você consegue perceber o que é certo, o que é errado. E, na verdade, tudo que a gente faz hoje, a gente só vai ter ideia, noção disso quando eles crescerem, se a gente fez ou não um bom trabalho. Então, eu, às vezes, escuto algumas coisas, ouço outras e não faço, e por aí vai. Eu vou agindo mais pelo instinto mesmo. Tem até aquela frase que dizem que nasce a mãe quando nasce o filho, Sim, que é com muito por certeza. instinto. Infelizmente, a gente vê muitas mães que são solos serem criticadas, né? Ainda tem muito isso. Você já passou por isso? Como que você lidou, se você já passou? Então, eu achei que isso não existia, né? Logo, por exemplo, que eu me separei, é, conheci algumas pessoas, né? E não tinham namorado, por exemplo. E aí uma moça comentou comigo assim, ah, mas é porque você tem filho. Eu falei, nossa, mas isso não existe, né? Não tem esse tipo de preconceito. E depois eu vi que realmente existia, porque a primeira pergunta que fazem para uma mulher que é solteira, né? Ah, você tem filhos? Então, se tem filho, já não serve para um relacionamento. Então, nesse sentido, eu vi bastante. Outra coisa também é que alguns amigos acabam se afastando porque a gente tem criança, né? Então, já não é a mesma coisa, já não é. Tem gente que não gosta que a criança vá em casa, principalmente quem não tem. Então, tudo muda.
as amizades, tudo. Ser mãe solo é ao mesmo tempo dar aquela bronca, chamar atenção e ser carinhosa, brincar. Como que você concilia isso no teu dia a dia? Então, eu cuido bastante, porque às vezes eu acho que eu brigo demais. Mas é que criança precisa da orientação tem que estar sempre falando, vai tomar banho, agora é hora de comer, come mais rápido, senão a gente vai se atrasar. Então, isso são coisas que eu falo assim umas 200 vezes por dia, né? Então, é difícil porque você tem que ter um momento em que você, não, agora eu não vou falar nada, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, quando a gente tem, né, um companheiro junto, o pai junto da criança, a gente acaba dividindo essas funções. Ah, não, agora vai pedir para o teu pai. E quando a gente é mãe, a gente tem que fazer tudo isso sozinho. Então, ele me chama de chata várias vezes, ele fica brabo, mas é normal, a gente precisa educar. Uhum. Como que é a relação de vocês? Vocês conseguem lidar bem com essas situações? Como eu disse, ele me chama de chata, eu viro as costas, ele fica emburrado. Mas sim, a gente tem um momento que a gente faz, principalmente à noite, antes de dormir, ou a gente faz uma leitura de um livrinho, também a gente vê filme. Então, sempre tem aquele momento em que a gente fica bem junto, tipo um abraçadinho mesmo, para fazer alguma coisa nós dois. Elô, agora conta pra gente quem que é o Rodrigo na tua vida. O que ele é pra você? O Rodrigo é a minha maior motivação, né? É por ele que eu acordo todos os dias, faço tudo que faço, estudo, tento sempre melhorar tudo que eu faço, porque ele depende de mim para ter um futuro, né? Então, ele é a minha maior motivação. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as mães, nesse Dia das Mães, para as pessoas que estão nos acompanhando? Quero falar para as mães que não importa quão difícil esteja, vai dar certo. E a gente não pode esquecer que a gente está criando adultos, então a gente tem que cuidar muito com a educação das crianças. E o melhor exemplo que a gente pode dar, o melhor ensinamento que a gente dá é o exemplo. Então, se você quer, né, ter uma criança aí que vai crescer um adulto responsável e tudo mais, o primeiro exemplo começa em casa. Obrigada, Elô, por você ter participado e compartilhado um pouco da tua história, que eu acho que muitas mães vão se identificar. Essa entrevista você pode acompanhar em nosso site www.diarioderiomafra.com.br e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube.